E aposto que ela diz que Antonieta é uma princesinha. Como sabe? Dedução. Enquanto retocava a maquiagem, Angelina notou as olheiras profundas. Não tem dormido direito? Não. O que acontece? Ansiedade, insônia, medo do escuro. Estelinha mordiscou os lábios. Devia contar ou não a tia sobre os sonhos estranhos. Sentiu que podia confiar em Angelina. Eu tenho sonhos estranhos, quase pesadelos. Conte-me sobre eles. Estelinha contou rapidamente sobre o sonho em que percebia ser jogada para o alto. Angelina mexia a cabeça para cima e para baixo. Em seguida, prosseguiu. O outro, que tive há pouco, se passa num convento, em uma época distante. Era como se eu fosse uma daquelas pessoas, embora as cenas se desenrolassem na minha frente. Angelina fez novamente que sim com a cabeça. Percebeu uma presença espiritual e sorriu para si mesma. Tais inquietações devem ter se iniciado por volta dos 13 anos. Isso mesmo, exclamou Estelinha. Foi logo quando passei a usar toalhas higiênicas. Quando eu... Ela corou. Quando você menstruou pela primeira vez? Isso. Não precisa ficar inibida. Você passou por um processo pelo qual toda mocinha passa quando atinge essa idade. Às vezes as regras vêm antes, mas é natural. Sinal de que seu corpo entendeu que você não era mais criança. Eu sei. É que mamãe não me explicou muita coisa. Apenas me levou ao médico e depois me entregou uma caixa de toalhinhas higiênicas. E os sonhos persistem desde essa época? Sim. O sonho em que me sinto arremessada para o alto começou naquela época. Semanas atrás, mamãe chamou um padre e ele veio me benzer. Foi quando passei a sonhar com o convento. Isso pode ser recordação de uma vida passada. Vida passada? Estelinha achou graça. Será que tive outras vidas? Acredito que sim, disse Angelina enquanto terminava de maquiá-la. Depois que meus pais morreram, uma amiga me levou à Federação Espírita do Rio. Fui bem acolhida, passei a me interessar pelos estudos espíritas e tive, aliás tenho, a certeza de que vivi muitas vidas e ainda vou viver outras mais. Isso é fascinante. E profundamente perturbador. Porque aciona a chave interior que nos permite entrar em contato com nossa verdadeira essência e nos tornarmos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. Faz sentido. Mas como posso ser responsável por tudo o que me acontece se minha mãe decide tudo por mim? Boa pergunta. Ela decide por você porque você não decide por si mesma. Só você tem a capacidade de fazer escolhas que sejam mais assertivas em sua vida, afinal de contas, é você quem convive consigo mesmo o dia todo, a vida toda. Os outros não têm como descobrir o que se passa nessa cabecinha e nesse coraçãozinho. Sinto que é tão difícil, tia. Imagino. O Espiritismo é capaz de me ajudar? Ele pode ser um facilitador. Carregamos muitos conceitos errados acerca de nós mesmos, assim como entendemos que Deus seja uma figura paterna que fica além das estrelas nos vigiando o tempo todo. É o que ouço aqui em casa. Então, tudo que aprendi no catolicismo está errado. Nem certo nem errado. É uma maneira de interpretar as forças que regem o universo e, por essa razão, determina como devemos nos enxergar e agir como indivíduos. Para os católicos e judeus, por exemplo, há um Deus único. Para os muçulmanos, há Maomé. E assim cada um vive de acordo com os ensinamentos e preceitos da religião que mais lhe apraz. E o Espiritismo? Baseia-se no cristianismo. O evangelho utilizado pelos espíritas é todo alicerçado no Novo Testamento. Interessante. Poderei lhe explicar mais a respeito durante a recepção. Bom mesmo, tia.
porque não tenho amigos próximos. Vai ser muito bom estar com você na festa. Ouviram-o bater a porta. Estelinha levantou-se e abriu. Era Felisberto. Papai. Ele estava deveras surpreso. Meu Deus, o que foi que fizeram com você? A insegurança bateu forte e ela mordiscou os lábios, apreensiva. Tia Angelina me ajudou e... Ele a cortou. Está lindíssima. Nunca tinha reparado nos seus olhos. São quase verdes. E esse penteado? Estelinha ia falar, mas Angelina levantou-se e o cumprimentou. Como vai, Felisberto? Eu sou Angelina, irmã de Eurico. Muito prazer. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Gostou, papai? Ela pigarreou e encarou Angelina. Sei que sou filha do Eurico, mas foi o Felisberto quem me criou. Ora, cortou Angelina com amabilidade, seu pai morreu quando você tinha meses de vida. Natural que Felisberto seja, de fato, seu pai. Afinal, pai é aquele que cria, que educa, dá amor, carinho. Eu amo essa menina como minha própria filha, emocionou-se Felisberto. Estelinha é um bálsamo na minha vida. Os três se emocionaram, contudo, a voz alterada de Bernarda os trouxe à realidade. Felisberto, chamou em tom de reclamação. Os convidados já estão chegando. Você deveria estar pronto. Eu me arrumo rapidinho. E você? Encarou a filha. Justo hoje inventou de mudar o penteado. Onde estão os óculos? Não aprovo. Estelinha baixou os olhos, entristecida. Tia Angelina disse que ficou melhor assim. Felisberto retrucou. Verdade. Ela está tão linda. Bernarda fuzilou-os com o olhar e saiu sem falar nada. Emendou pelo corredor e bateu levemente à porta do quarto de Antonieta. Não diria que a caçula estava bonita. Isso ela nunca admitiria. Mas confessou para si mesma, em pensamento, que Estelinha estava diferente. O que foi, mamãe? Aposto que Estelinha ainda não terminou de se arrumar. Terminou, Antonieta. Está lá no quarto de hóspedes com aquela mulher. Cumprimentei a irmã do papai. Não gostei muito dela. Tem pose de arrogante. É que essas cariocas acham que somos provincianas. Eu, para ser sincera, nunca gostei da Angelina. A gente não deveria convidá-la. Bernarda ia censurar a filha do mesmo modo que fizera com Estelinha. Pediria para Antonieta trocar a gente por nós. Entretanto, a filha era sua princesa. Não que amasse Antonieta além da vida. Não. Bernarda simplesmente a achava linda e adorava o impacto positivo que sua presença jovem, elegante e discreta causava nas pessoas. Jamais repreenderia Antonieta. Além do mais, era dia do seu aniversário. Fui obrigada, respondeu Bernarda, de má vontade. Seu irmão, infelizmente, mora com ela. Não quis morar sozinho. Encontrei um apartamento tão bonito em Copacabana. Nossa! Copacabana. Um sonho. A lua de mel da Isaurinha foi lá. Ficou hospedada no Copacabana Palace. Você vai para Buenos Aires? Chique do mesmo jeito. Isso é, concordou Antonieta. Voltando ao meu irmão, bem, a senhora sempre cede quando Alfredo lhe pede algo. Ele é meu primogênito, único filho homem. Não posso contrariá-lo. Nunca foi bom irmão. Sempre implicou comigo. Na verdade, quem implicava com Alfredo era ela. Antonieta sempre fora mimadinha, chatinha, contudo, jurava que os outros é que eram chatos. Bernarda ficou quieta para não iniciar ali uma discussão.
Desconversou e disse: Teresa falou que eu deveria convidar a irmã de seu pai. Mas por educação. Eu tinha certeza de que Angelina recusaria o convite. Se Teresa disse, Antonieta foi enfática, então devemos acatar. Ela é uma dama e grande inspiração para mim e minhas amigas. É respeitadíssima e queridíssima na sociedade. Se ela achou de bom tom convidar a irmã de papai, provavelmente ela vai embora amanhã. Mal vamos notar sua presença na casa. Assim espero. Hoje vamos anunciar oficialmente a data do casamento. Daqui por diante será um corre-corre daqueles. Bernarda emocionou-se. Minha princesinha vai se casar. Não se emocione, mamãe. Sua maquiagem está lindíssima. Bernarda passou o dedo sobre o olho e limpou uma lágrima. Recompôs-se. E mudou o assunto. Vou apresentar o Décio Nunes para sua irmã. Antonieta fez um muxoxo. Ele flertava comigo no clube. Nunca me contou. Foi antes de eu conhecer o Rami. Décio é bem bonito, mas tão irresponsável. Parece que não cresceu. Teresa veio com a ideia de apresentá-lo à sua irmã. Pobrezinho. Tenho pena dele. Querer juntá-lo a uma menina tão estranha, tão sem atrativos. Estelinha sabe disso. Não. Disse-lhe que ela teria uma surpresa. Ela não vai querer nada com ele. Melhor, ele não vai querer nada com ela. Como disse, Estelinha não tem atrativos. É sem sal. É uma das minhas últimas tentativas de consertá-la. Não sei mais o que fazer para que sua irmã se comporte como uma pessoa normal. Antonieta ia dizer que o melhor seria internar a irmã num sanatório, contudo, sabia que o comentário iria entristecer a mãe. Apenas comentou. Tem razão. A senhora sabe o que faz. Além do mais, a noite será toda sua. Vamos mostrar a esta cidade que sabemos fazer uma bela festa e receber como ninguém. Capítulo 9. A brisa soprava leve e um cheiro agradável de damas da noite abraçava delicadamente o ambiente. As estrelas salpicavam o céu e dois espíritos observavam os convidados. Deodato e Corina formavam um belíssimo casal. O amor dos dois era tão profundo, tão harmonioso, que havia uma aura de coloração rosa que os envolvia. De mãos dadas, caminhavam por entre os convidados. Aproximaram-se de Bernarda, e Corina comentou. Ela ainda está muito presa às ilusões do mundo terreno. Às vezes levamos um chacoalho para retornarmos à rota que decidimos abraçar antes do reencarne. Sim. Mas não viemos aqui somente para ver Bernarda. Corina apontou com delicadeza e os olhos de Deodato acompanharam. Ele sorriu. Angelina está radiante. Veja como sua aura é clara. Aproximaram-se de uma mesa e lá estavam Angelina e Estelinha. Corina passou delicadamente a mão sobre os cabelos de Estelinha. Ela está se tornando uma formosura, disse entristecida. Não fique assim, meu amor, tornou Deodato. Planejamos que ela voltaria sozinha. Precisa aprender a apoiar-se em si mesma. Eu sei. Não gostaria que ela tivesse de enfrentar o que está por vir. Se Estelinha tivesse uma outra postura, outro comportamento, talvez pudesse passar pela experiência de outra forma. Não podemos esquecer que foi ela quem pediu para passar por isso. É verdade. Ninguém a obrigou a nada. Ela tem uma maneira um tanto distorcida de enxergar a si mesma. Não é à toa que ela usa óculos desde pequenina. Estelinha sempre teve dificuldade de lidar com a realidade. Nunca foi de encarar seus problemas. Agora chegou um momento em que seu espírito clama por mudança em seu padrão de comportamento. Ela sonhou com o convento. Será que precisava neste momento ter contato com o passado? Tudo segue no caminho certo.
O passado se manifestou porque é chegada a hora de ela começar a limpar o coração de tudo que lhe foi desagradável naquela vida. Estelinha não pode prosseguir sua jornada com o coração empedernido. Em todo caso, o espírito dela sabe que poderá contar conosco. Fico feliz que tenha reencontrado alguém que vai estar ao seu lado. Nossa querida Angelina. Eles beijaram as duas e se foram. Angelina sentiu a presença espiritual. Fechou os olhos, respirou profundamente e, ao soltar o ar pela boca, comentou alegre. Que noite magnífica! Sente o aroma que as damas da noite exalam. Gosto muito. É um cheiro que se assemelha ao do jasmim. Traz suavidade à noite. Felisberto aproximou-se com um copo de uísque na mão. Sentou-se ao lado da filha. E então, minha filha? Está gostando da festa? Está bem como Antonieta gosta. Cheia de mocinhas da sociedade, figuras importantes, um monte de empregados servindo as mesas. Está tudo indo muito bem, avaliou Angelina. Também há festas assim no Rio. Eu não aprecio muito. Prefiro reuniões menores, com pouca gente. Felisberto encarou e indagou. Como está Alfredo? Faz um tempo que não nos falamos. Adaptou-se muito bem à cidade. Está se transformando em um carioca nato, asseverou Angelina. Isso eu já havia notado, relembrou Felisberto. Na última vez que o vi, andava pela cidade como se nela tivesse nascido. Ele está namorando, papai, confidenciou Estelinha. É mesmo? Angelina confirmou e ele prosseguiu. Isso é novidade. Sua mãe sabe disso. Desculpe se fui indelicada, disse Angelina. Entretanto, Alfredo pediu para não comentar. Eu me animei e senti confiança em contar para Estelinha. Pode ter certeza de que daqui desta mesa não sairá uma nota sobre esse namoro. Se Bernarda souber disso, vai querer ir até o Rio, conhecer a moça, a família. Bernarda apareceu de supetão e quis saber. Saber o quê? Felisberto adiantou-se. Nada demais. Estava conversando sobre o fato de Estelinha usar menos os óculos. Imagine, ela suspirou e revirou os olhos. Maria Estela não enxerga um palmo à frente do nariz. Agora só me faltava essa, começar a tropeçar. Enxergo bem. Só não consigo ler a distância. Doutor Aguiar já encomendou as lentes dos Estados Unidos. Paguei uma fortuna. Lê numa revista que as lentes são duras. Eu não pedi pelas lentes. Não interessa. Eu já comprei e, quando chegarem, você vai usar. Aliás, levante-se. Por quê? A sua surpresa chegou. Bernarda deu um passo para o lado e um lindo rapaz sorriu para eles. Oi, Estelinha. Em seguida cumprimentou Felisberto. Como vai, seu Felisberto? Felisberto levantou-se de chofre e, a contragosto, apertou a mão do rapaz. Como vai, Décio? Muito bem. E seu pai? Décio não gostava de falar do pai. Sorriu de forma forçada e respondeu. Viajou com o ministro para os Estados Unidos. Não sei quando volta. Angelina também se levantou e, assim que apertou a mão do rapaz, sentiu algo estranho. Muito estranho. Ela fingiu um sorriso e nada disse. Bernarda puxou Estelinha para sua direção. Venha. Décio quer falar com você. Ela olhou para o pai implorando por socorro e Felisberto tornou. Estamos terminando um assunto. Daqui a pouco ela vai. Décio ficou meio sem graça. Bernarda bufou e estugou o passo, enquanto puxava a filha. A filha é minha e eu decido se ela vai ou não conversar com Décio. Venha, Maria Estela. Agora.
O pouco de segurança que havia adquirido esvaiu-se. Estelinha baixou os olhos e seguiu com a mãe para dentro de casa. Felisberto ficou sem palavras. Angelina tocou em seu braço e disse, de forma amável: "Não fique assim. Eu me sinto impotente na frente dela. Bernarda sempre arruma uma oportunidade de me atirar na cara que eu não sou pai de Estelinha. Nem de Antonieta ou de Alfredo. Não ligo. Quando nos casamos, Alfredo tinha 9 anos e Antonieta estava para completar 7. Eles não me rejeitaram, mas nunca me chamaram de pai. Sempre fui o Felisberto, o marido da mãe deles. Já com Estelinha foi diferente. Ela era uma menininha. Fui eu quem organizou a festinha de aniversário dela de 2 anos. Ela sempre me chamou de pai", tornou, emocionado. "Dá para perceber que vocês têm uma forte conexão. Sei que você é irmã de Eurico, no entanto." Ela o cortou com amabilidade na voz. "Uma coisa não tem nada a ver com a outra." Eurico mal teve tempo de carregar Estelinha nos braços. "Você é o pai dela. Tinha de ser assim. Assim como. Dessa forma. A vida ajeita tudo para que possamos crescer, evoluir como pessoas melhores." "Acha mesmo isso? Por qual motivo a vida uniria você a Estelinha?" Ele não soube responder e ela afirmou: "Por causa dos laços afetivos que ambos mantêm há muitas vidas." Interessante esse modo de interpretar a vida. Também acho. Estelinha me disse que leu uma matéria sobre o médium Chico Xavier e interessou-se pelo assunto. "Ah", ela comentou, "é? Fiquei de encontrar alguém que soubesse do assunto. Tenho um amigo no Rio que talvez possa me ajudar, contudo, faz um tempo que não viajo para lá." Estelinha me contou sobre a conversa de vocês. Por isso, perguntou-me se eu conhecia alguém que estuda a doutrina espírita. "Você conhece?" Ele quis saber. "Sim", Angelina riu. "Já sei até dos sonhos." "Estelinha abriu-se com você?" Ela fez sim com a cabeça. "Ela não é da se abrir com estranhos. Embora você seja da família, nunca tiveram contato. Foi bom termos nos conhecido. Eu estudo a doutrina espírita há anos. Talvez possa ajudar Estelinha a compreender o que se passa com ela. Fico muito feliz de você estar aqui." "Obrigado." Felisberto emocionou-se. Amava Estelinha como se fosse sua própria filha, quer dizer, como se ele a tivesse feito. Era algo que ele não sabia explicar. Apenas sentir. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 10. Bernarda conduziu a filha e o rapaz até a biblioteca. "Vou pedir para lhe trazer um refresco." "Pode ser uísque", Décio pediu. "É o que estou bebendo desde que cheguei à festa." Levantou o copo. "Está bem." Bernarda consentiu e saiu. Ele voltou-se para Estelinha, olhos já avermelhados pelo excesso de etílicos. Acendeu um cigarro, fez uma brincadeira com a fumaça e esticou o copo. "Beba comigo, bruto. Vamos brindar." "Não gosto de beber", tornou Estelinha. "Assim que gosto. De mocinhas que não bebem." "Fuma?" "Também não. Não gosto do cheiro de cigarro." Ele deu uma tragada profunda, soltou o ar e aproximou-se dela. "Vai ter de se acostumar." "Acostumar-me? Com o quê?" Ele passou a língua pelos lábios e chegou tão próximo que Estelinha sentiu o hálito forte de bebida misturada a cigarro. Fez uma careta e afastou-se. "Logo você vai ver. Não vê que nascemos um para um outro?" Estelinha riu. "Francamente, Décio. Você nunca olhou para mim. As poucas vezes que nos vimos, você só tinha olhos para Antonieta." "É claro."
Eu e sua irmã praticamente crescemos juntos. Se não fosse esse turco do Rami, poderíamos ser cunhados e... Ela o cortou com secura na voz. O pai de Rami não é turco, é libanês. A mesma coisa. É como acreditar que brasileiros e argentinos façam parte do mesmo país. Décio deu de ombros. Nunca fui bom em geografia ou história. Mas um pouco de cultura não faz mal a ninguém. Eu sou bonito. E sou herdeiro de uma das maiores fortunas desta cidade, quiçá do país. Beleza e herança podem sumir com o passar do tempo. Ele bateu 3 vezes no tampo da escrivaninha e disse, sorridente. Isso não. Você precisa torcer para que eu continue lindo e rico. Estelinha exasperou-se sobremaneira. O que quer conversar comigo? Indagou, a voz irritada. Mamãe Bernarda não falou? O quê? Que eu e você, bem, você sabe. Nossas famílias querem que namoremos. Estelinha horrorizou-se. Namorar você? Podemos juntar o dinheiro das famílias. Que horror. Além do mais, casando-se comigo, você só terá vantagens. Vai se casar com um dos homens mais desejados do país. Quanta prepotência, Décio. Ele sorriu, tragou novamente o cigarro. Minha mãe e sua mãe já conversaram sobre a data, a igreja. Quem tem de decidir isso sou eu. Não é o que parece. Sabe, ele rodou pela sala, entornou o copo de uísque e o colocou sobre a escrivaninha, apagando o cigarro no cinzeiro. Eu sou meio doidivanas. Gosto de aventuras. Sei bem sobre você. Está sempre arrumando encrenca. Briga com todo mundo. Já ouvi dizerem que gosta de... Ela calou-se. Décio sentiu o sangue subir. Que gosto de quê? Vamos, diga. Ela enrubesceu. Ouvir a mãe e Teresa conversarem sobre as preferências sexuais de Décio. Entretanto, Estelinha não tinha nada a ver com a vida íntima dele. Cada um que cuidasse de si. Procurou contornar o assunto. De viver de forma livre. Não o imagino casado. Um homem casado é um homem de respeito. Além do mais, lembro-me de que vez ou outra age de forma violenta. Não gosto de pessoas violentas. Ele aquietou-se e disse num tom alterado. Gosto que as coisas sejam feitas do meu jeito. Caso contrário, fico irritado. Entende? São os outros que me aborrecem. Não sou violento. Eu preciso me defender. Por meio de arruaça, briga, falta de educação. Não compactuo com isso, Décio. E tem mais. Você despreza as pessoas que não fazem parte do seu círculo. Convenhamos, Estelinha. Nascemos brancos, belos e ricos. Somos pessoas mais inteligentes que a média. Como pode afirmar? Acredita que berço e dinheiro nos dê inteligência? Que maneira mais estreita de ver a vida. O que importa é que eu não me misturo com pessoas pobres, negras, nem de classe média. Não gosto dessa gente. Nós nascemos para sermos idolatrados, bem servidos, e essa Laia veio ao mundo para nos atender. Raimundo bateu na porta e entrou carregando uma bandeja. Décio pegou outro copo com uísque. Em seguida perguntou. Onde você mora? O rapaz baixou os olhos e fez um gesto para sair. Se em casa eles não podiam conversar com os convidados, o protocolo criado por Bernarda para as festas exigia que nem encarassem os convidados. Os empregados deviam comportar-se como se não existissem. Estavam ali apenas e tão somente para servir. Mais nada. Décio segurou pelo braço com força e o rapaz quase derrubou a bandeja. É surdo. O rapaz baixou os olhos novamente, encarando o chão. Timidamente,
disse. Não, senhor. Eu perguntei onde você mora, insolente. Durante a semana, aqui. Nos fins de semana que tenho folga, vou para casa. Não me interessa a sua rotina. Quero saber em que lugar vive. Responda. No Canindé. Ele soltou o braço do rapaz e riu com desdém. Mora na favela do Canindé. É isso? Sim, senhor. E como se chama? Raimundo. Décio meneou a cabeça de forma negativa. Isso lá é nome. Não passa de um João ninguém. Pode ir. O rapaz saiu envergonhado. Estelinho repreendeu. Que maneira mais estúpida de tratar uma pessoa, Décio. O Raimundo é ótimo funcionário. Um amor de pessoa. Uma pessoa. Chama esse mulatinho favelado de pessoa. Não. Ele é um serviçal. Nasceu para servir. Só isso. Vai viver na miséria, casar-se com uma miserável e provavelmente seus filhos também vão nascer e viver na miséria. Dessa forma, vão perpetuando a espécie que nasceu para servir a nós, os belos. Você é patético. Ela fez sinal para sair. Décio segurou o braço dela com força. Eu decido a hora que você vai sair. Você está me machucando. Solte-me. Não. Primeiro quero isso. Ele puxou Estelinha para si e a beijou. Ela tentou se desvencilhar do beijo. Assim que conseguiu se soltar, deu-lhe um tapa na cara. Afastou-se furiosa. Você me dá nojo. Assim que gosto, das nervosinhas. Idiota. Cafajeste. Isso me excita. Estelinha meneou a cabeça para os lados. Sem dizer mais nada, rodou nos calcanhares e bateu a porta com força. Décio levou a mão à face avermelhada e, olhos injetados de fúria, murmurou. Estelinha, Estelinha. Ainda vou lhe dar o troco. Capítulo 11. Estelinha estugou o passo e quase derrubou a bandeja de Raimundo, o empregado que estivera na biblioteca um tempinho antes. Ele fez um malabarismo e ela disse, lágrimas nos olhos. Desculpe-me. Não tive a intenção. A senhorita está pálida. Desejo um copo de água com açúcar. Ela sentou-se numa das poltroninhas do hall e pediu. Por favor, Raimundo. Eu gostaria muito. Ele correu para a cozinha enquanto Angelina se aproximava, apreensiva. Eu a procurei em todos os cantos. Não gostei da maneira como sua mãe a conduziu até a biblioteca. Estelinha, sentada, agarrou-se à cintura de Angelina. Oh, titia. Eu senti tanto medo. O que aconteceu? Aquele imbecil me beijou à força. Que atrevido. Bem que seu pai comentou comigo. Embora esse rapaz seja de família tradicional e respeitadíssima, é um pulha. Décio é horrível. Bernarda apareceu e, ao ver a filha abraçada à tia, indagou. O que foi que você fez? Estelinha limpou as lágrimas com as costas da mão. Estava aturdida. Eu? Como assim? Décio me procurou há pouco. Disse-me que você o tratou mal, que deu-lhe um tapa na cara. Bom, é que ele... Bernarda a cortou seca. Isso são modos, Maria Estela? Onde já se viu destratar assim um convidado? Ora, Décio é filho da Yolanda, minha amiga. O que vão pensar de nós? Que somos um bando de selvagens. Angelina desprendeu-se da sobrinha e deu um passo à frente. Ele agiu de forma leviana. Tentou beijar Estelinha à força. Claro. Eu e Yolanda desejamos muito que nossos filhos namorem. Décio é um partido excelente.
As moças o disputam a tapa. E Maria Estela, completamente sem atrativos, cativou-o. Ela deveria levar as mãos aos seus por ele ter se interessado por ela. Mamãe, você está vendo tudo errado. Ele quis se aproveitar de mim. Bernarda riu e a mirou com desprezo. Ou será que não foi o contrário? Você, sempre estranha. Angelina interveio. Não acredito que, em vez de defender sua filha, esteja defendendo aquele tratante. Bernarda aproximou-se dela e, dedo em riste, disse-lhe. Nunca fomos melhores amigas. Eu só a convidei para o aniversário de Antonieta por educação. Tinha certeza de que não viria. Mas enganou-se, Bernarda. Eu vim. E eu só não a convido a se retirar de minha casa agora porque meu filho, lamentavelmente, mora na sua casa. Saiba que nunca aprovei essa decisão de Alfredo morar com você. No entanto, como ele está se formando, provavelmente irá se mudar. Então, não teremos mais que nos aturar. Eu não tenho problemas com você. Não sou sua amiga e creio que jamais serei. Mas me importo com meus sobrinhos, especialmente com Alfredo e Estelinha. Ela mirou a sobrinha e sorriu. Maria Estela é minha filha e vai viver acatando minhas ordens enquanto estiver morando aqui. Estelinha interveio. Vou completar 18 anos em breve. Serei maior de idade e dona de mim. Bernarda meneou a cabeça para os lados. Você é tão ingênua. Vai viver do quê? Só se sair por aí vendendo seus álbuns de figurinhas. Você não tem preparo para a vida, Maria Estela. Por isso me preocupo com seu futuro e quero lhe assegurar um bom casamento antes que fique para titia. Isso seria a morte para mim. Uma filha. Encalhada. Bernarda rodou nos calcanhares e foi até Teresa, que vinha justamente ao seu encontro. Assim que Bernarda saiu, Estelinha abraçou-se à tia. Viu como ela me trata? Nós nunca nos demos bem. Calma. Não fique assim, minha querida, redarguiu Angelina, enquanto alisava-lhe os cabelos. O que mais me machuca é o fato de ela acreditar nas mentiras do Décio e desacreditar da própria filha. Isso passa. Vamos subir e conversar? Sim, querida. Gostaria. Mas e sua irmã, e os convidados? Antonieta ficará feliz de eu não estar por perto. Os convidados estão se divertindo. Também não vão dar pela minha falta. Eu não conheço ninguém. Prefiro estar com você e aturar conversa fútil. Vamos, titia. Estelinha abraçou-se à cintura de Angelina. Mas, antes de subirmos, poderíamos passar na cozinha para fazermos um chá? Ótima ideia. Assim que chegaram à porta do quarto, Estelinha girou a maçaneta e fez sinal para Angelina, que segurava a bandeja, entrar primeiro. Ela colocou a bandeja sobre uma mesinha e sentaram-se confortavelmente em duas poltronas próximas. Se não estivesse aqui em casa, não sei o que seria de mim. A relação entre você e sua mãe foi sempre assim, digamos, distante. Quis saber Angelina, enquanto servia o chá. Sim. Desde que nasci. Quando era pequenina, mamãe fazia questão de que eu ficasse aos cuidados de alguma babá. Tive inúmeras. E a relação com seu pai? Estelinha bebericou o chá e suspirou, alegre. Felisberto é maravilhoso. Como você sabe, eu não tenho ideia de como era meu pai Eurico. Só o conhecia através de fotos. Eu gostaria de saber mais a respeito dele. Mamãe nunca tocou em seu nome. De vez em quando ouço Antonieta falar algo, mas é raro. Pode me falar dele? Claro, animou-se Angelina. Eurico era 10 anos mais velho que eu. Quando se casou com sua mãe, tinha acabado de completar 24 anos de idade. Um pouco antes do casamento,
Havíamos perdido nossos pais num acidente. Oh, que triste. E você ficou sozinha? Eu tinha acabado de completar 14 anos. Seu pai insistiu para que eu viesse morar com ele em São Paulo. Não quis. Ele iria se casar e começar uma nova vida. Eu decidi, portanto, morar com uma tia de que muito gostava. Continuei os estudos, concluí a faculdade de letras e arrumei emprego numa revista de grande circulação. E sua tia? Ainda vive. Infelizmente, ela faleceu há um bom tempo. Nunca se casou? Não, ela riu. Pretendentes não faltaram, mas nunca senti-me atraída por um homem a ponto de desejar me casar com ele. Gostaria de ser como você, titia. Independente, que não precisa de ninguém para dizer o que deve ou não fazer. Você pode ser o que quiser. Como? Ela terminou o chá e, após colocar a xícara sobre a bandeja, comentou. Não viu o que mamãe disse? Que eu não tenho preparo para a vida. Foi ela quem disse. Não acredite em tudo que sua mãe lhe diz. Logo você vai completar 18 anos e estará livre para fazer o que bem entender da sua vida. Sem casa, sem dinheiro. E não tenho habilidades. Iria trabalhar em quê? Sempre há um jeito de começar. A primeira coisa que deve fazer é acreditar que pode fazer escolhas por si mesma. Pensando assim, fico animada. Mamãe poderá não aprovar e... Angelina silenciou com um gesto delicado. Está muito presa a sua mãe. Por que não experimenta decidir por si mesma? Não sei. Nunca fiz nada sozinha. Pois agora está na hora. Ou você assume sua vida ou vai deixar que os outros a dirijam. Pelo que tudo indica, se não for firme em suas decisões, quando voltarmos a nos ver, você estará casada com Décio. Isso nunca, exclamou Estelinha. Ela levantou-se de supetão e disse, horrorizada. Não gosto do Décio. Ele tem algo que me dá medo. Converse com seu pai. Diga a ele que não quer se envolver com esse rapaz. Tenho certeza de que Felisberto vai apoiá-la. Pode ser, ela replicou sem convicção. Em seguida, Estelinha caminhou pelo quarto, pensativa. Os olhos pousaram sobre um dos livros de Allan Kardec. Ela apanhou o exemplar e comentou. O Livro dos Espíritos. Título instigante. É um dos pilares que dão sustento à doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Interessante, tornou Estelinha. Tem a ver com a matéria que você leu na revista. Algo em mim despertou meu interesse pela doutrina. Sinal de que seu espírito está, de fato, clamando por mudanças. Será? E, mudando de assunto, quis saber. Conte-me mais sobre o rapaz da matéria, o Chico Xavier. Ele é de Minas Gerais. Realiza um lindíssimo trabalho de ajuda aos necessitados. Em paralelo, é autor de livros que enriquecem o espiritismo. Então isso é coisa boa? O quê? Não entendi. Isso de espiritismo. Certa vez mamãe comentou que quem evoca os mortos não bate bem da cabeça, não é de confiança. Lamentavelmente, sua mãe, assim como muitas pessoas, condenam o espiritismo sem nem mesmo terem frequentado um centro espírita ou terem lido um livro que fosse. Existe, sim, um preconceito enorme na sociedade. Você disse que uma amiga a levou até a... Esqueci o nome. Federação Espírita. É a mais importante organização representativa do espiritismo. Nela são disponibilizadas reuniões mediúnicas e de estudo, palestras, passes, serviços de assistência e promoção social, e ainda conta com uma livraria. Angelina contou a história de Kardec, o nascimento da codificação, falou sobre os passes, enfim, fez um resumo da doutrina. Estelinha animou-se.
Quando eu for ao Rio, você me leva até lá para eu conhecer tudo isso? Sem dúvida. Será que... Ela baixou o tom de voz. Eu poderia me comunicar com meu pai Eurico. Tudo é possível. Para que haja uma manifestação de Eurico, é necessário que tanto ele quanto você estejam bem emocionalmente. Quando há permissões para esses encontros, não podemos nos desarmonizar. Também é possível haver comunicação, um encontro, por assim dizer, por meio dos sonhos. Eu, que sempre tive sonhos estranhos, nunca sonhei com ele. Pode ter sonhado e não se recorda. Nosso inconsciente, embora devidamente estudado por Sigmund Freud, ainda é um mistério. Você é tão culta e fala de maneira tão natural. Estelinha, você também pode ser assim. Tem todas as qualidades para se tornar uma mulher culta. Obrigada. Ela levou a mão à boca e comentou. Estou um pouco cansada. Poderemos tomar café da manhã juntas? Sim. Amanhã poderemos dar uma volta na cidade. Posso levá-la para conhecer os ateliês de moda na Barão de Itapetininga e os magazines. As vitrines são de arrepiar. Cada vestido lindo. Adoraria. No entanto, pretendo voltar para casa após o café da manhã. Mal ficou um dia e já vai embora. Entristeceu-se Estelinha. Ficou claro que sua mãe não gosta de mim. Estelinha ia dizer algo, mas Angelina censurou com a mão. E prosseguiu. Isso não me afeta em nada. É que estou na casa dela. Não me sinto bem perto de Bernarda. Mas me prometa que irá me visitar no Rio. Eu e Alfredo vamos adorar recebê-la. Irei com prazer. Sim, mamãe. Ela calou-se, e as duas riram. É força do hábito. E, abraçando os exemplares de O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, pediu. Posso levar esses livros para ler um pouquinho? Prometo que os devolverei amanhã. Angelina levantou-se e pegou os livros das mãos de Estelinha. Sentou-se à mesinha e fez uma dedicatória em cada um deles. Em seguida, entregou-os à sobrinha. Quero que fique com esses livros, como um presente. Tenho certeza de que eles vão lhe ser muito úteis. Estelinha abraçou-a com genuíno afeto. Obrigada, titia. Você é adorável. Digo o mesmo de você. Despediram-se e, assim que a porta se fechou, Angelina sentiu leve mal-estar. Fez delicada prece, vestiu a camisola e deitou-se. Estelinha, por sua vez, entrou no quarto e colocou os livros sobre a cômoda. Trocou-se, vestiu a camisola e apanhou o Evangelho. Abriu ao acaso e deparou-se com o capítulo 6, o Cristo Consolador. Estelinha entreteve-se com a leitura. Gostei, disse para si. Espreguiçou-se. Em seguida, fechou o livro com um suspiro e dormiu. Foi a primeira noite em anos que dormiu sem sonhos ou perturbações. Próximo à cama dela um espírito a fitava emocionado. Apenas murmurou um eu te amo e sumiu. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Depois do café da manhã, Angelina despediu-se de Estelinha e marcaram de se ver em breve. Queria dizer que li um pedacinho do Evangelho ontem e, por incrível que possa parecer, dormi bem. Acordei sem ter tido sonho nem pesadelo. Gostaria muito de estar mais perto para ajudá-la a cuidar mais de si e compreender melhor o Espiritismo. Peço que procure ler um trecho do Evangelho antes de dormir. Ele tem a capacidade de nos acalmar, de fazer nosso espírito aquietar-se diante dos problemas. Além do mais, quando fazemos uma leitura edificante, acabamos por criar condições para que espíritos amigos, benfeitores espirituais, possam se aproximar e nos garantir uma boa noite de sono. Em alguns casos, poderemos ser convidados a rever parentes que muito amamos.
Verdade? Quer dizer que eu posso sonhar com meu pai Eurico? Sem dúvida. Aposto que ele tem muita vontade de comunicar-se com você. Ainda não encontrou uma forma de aproximação. No entanto, se mantiver o hábito da leitura saudável antes de dormir, quem sabe ele não apareça. Estelinha foi tomada de forte emoção. Os olhos marejaram. Uma pena você ter de ir embora tão rápido. Não tem ideia de como fiquei feliz em conhecê-la. Eu também fiquei feliz. Saiba que sempre poderá contar comigo. Obrigada. Estelinha apanhou sobre a mesa um envelope e o entregou a Angelina. É para o Alfredo. Diga que adorei sua carta e que estou morrendo de saudades. Eu direi a ele. Continuaram a conversar mais um pouquinho. Aproveitaram o bate-papo porque Bernarda tampouco Antonieta desceram para o desejo um para se despedirem. Felisberto insistiu em levá-la até o aeroporto, mas Angelina já havia contratado um carro de aluguel. O chofer já está me esperando, respondeu ela. Seria um prazer levá-la. Você é da família. Eu sei. Agradeço. Está na minha hora. Adeus. Despediram-se. Felisberto abraçou Estelinha. Entraram e, voltando à copa, pediram mais café. Ela comentou. Adorei a tia Angelina. Tão bonita e inteligente. Ela é espírita, papai. Ela comentou comigo na festa. E então, ela explicou-lhe como funciona essa doutrina ou religião? Ela comentou bem superficialmente. Deu-me de presente 2 livros. Um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li um trecho antes de dormir e acredite. Dormi muito bem. Sem sonhos ou pesadelos. Que notícia boa, minha filha. Bem se vê que acordou melhor, mais corada. Sim. Acordei muito bem. Li a carta de Alfredo e aproveitei para lhe responder. Na carta, ele disse que está namorando e está apaixonado. Melhor não contar à sua mãe. Ele pediu segredo. Não vou revelar nada. Conversaram amenidades e Felisberto tomou a palavra. Aconteceu alguma outra coisa? O quê? Porque Angelina já partiu. Estelinha abaixou a cabeça. Não queria falar sobre a conversa ríspida entre Bernardo e Angelina na noite anterior. E também não queria falar sobre o beijo forçado que Décio lhe dera. Sentia-se constrangida. Ele insistiu. Conheço você, minha filha. O que aconteceu? Estelinha ia abrir a boca, mas Bernarda entrou na copa e pôs-se a falar. Angelina foi convidada para o aniversário de Antonieta. Não veio passar temporada. Custava ser gentil e convidá-la a ficar mais alguns dias. Indagou Felisberto. Ela e Estelinha se deram muito bem. Ademais, é a única parenta viva por parte de Eurico. Bernarda deu de ombros. Estelinha estava nas fraldas quando Eurico morreu. Angelina é como uma estranha. E depois, confesso, não gosto dela. Eu gosto, interveio Estelinha. Bernarda a encarou com ironia. De que vale seu gosto, Maria Estela? Quem dá voz nesta casa sou eu. E eu, protestou Felisberto. Não. Você mora na minha casa, na casa que meus pais me deram de presente quando me casei com Eurico. Você é apenas. Ela parou de falar. Apenas o quê? Indignou-se Felisberto. Bernarda o encarou com olhos frios e, antes de deixar a copa, disse. É apenas um marido, mais nada. Saiu ajeitando o penhoar. Estelinha pousou a mão na de Felisberto. Não fique triste, papai. Mamãe tem esse jeito. Se não fosse você, Estelinha. Ele deixou a frase solta no ar. Levantou-se e caminhou até o jardim.
Estelinha meneou a cabeça para os lados. Não gostava da maneira como Amandes tratava Felisberto. Ele era um homem bom, um pai amoroso, esforçava-se para ser um esposo atencioso. Por que será que Bernarda era tão fria com ele? Ficou a pensar enquanto terminava de cortar umas fatias de bolo. Em seguida, Estelinha deu de ombros, terminou o café e voltou para o quarto. Capítulo 13. Angelina chegou ao Rio de Janeiro perto da hora do almoço. Tomou um táxi e deu o endereço. Dali a pouco, o automóvel a deixava diante de um charmoso edifício na praia do Flamengo. O porteiro veio rápido ajudá-la a carregar as malas. A senhora mal saiu e já voltou, tornou Jacinto, o porteiro. Era apenas um evento social, mais nada. Alfredo acabou de chegar com a namorada. Belíssima, por sinal. Angelina sorriu e foram conversando amenidades. Assim que entrou no apartamento, Alfredo veio correndo até ela. Tia. Já voltou. Ela o cumprimentou com um abraço e respondeu. Era apenas o aniversário de sua irmã. E anunciaram a data. Vão se casar daqui a 6 meses. Seu futuro cunhado é um rapaz simpático. Eu gosto do Rami. Mas sinto pena dele. Por quê? Quis saber Angelina, enquanto tirava as luvas e as colocava sobre uma cômoda. Rami ama Antonieta. Já ela, não sei, não. Ela nunca mostrou entusiasmo quando estavam juntos. Não percebi nada. Fiquei conversando o tempo todo com Estelinha. Os lábios de Alfredo se abriram em enorme sorriso. Nesse meio tempo, Angelina deu-lhe a carta que Estelinha lhe escrevera. Se tem alguém de quem sinto saudades lá de casa, esse alguém é a Estelinha, disse, enquanto recebia a carta da tia. Ela também o adora. Eu a convidei para vir nos visitar. Alfredo fez um gesto com a mão. Se depender de minha mãe, Estelinha não põe os pés para fora de casa. Ela controla Estelinha como se minha irmãzinha fosse uma marionete. Bernarda exerce influência muito forte sobre sua irmã. Eu me preocupo com ela. Com quem? Com minha mãe ou com Estelinha? Com Estelinha. Sua mãe está forçando-a a namorar um rapaz que não me causou simpatia. Ah, é claro. Estelinha vai fazer 18 anos. Aposto como mamãe deve estar louca para casar a caçula. Ainda mais Estelinha, pobrezinha. Percebi que elas não têm muitas afinidades. Mamãe sempre teve olhos só para mim e Antonieta. Eu me lembro de quando engravidou de Estelinha. É? Como foi? Eu já era grandinho, estava com quase 7 anos. Lembro-me de um dia passar pelo corredor e ouvir uma discussão que vinha do quarto dos meus pais. A porta estava entreaberta e eu vi. Alfredo parou de falar e mirou o infinito. Era como se estivesse tentando acessar memórias esquecidas havia muito tempo. Na sequência, confidenciou a tia. Minha mãe gritava com meu pai. Dizia que estava possessa com ele e que só não tirava o bebê porque era católica. Bernarda disse isso. Foi o que ouvi. Nunca mais me esqueci. Depois que Estelinha nasceu, eu percebi o distanciamento. Minha mãe nunca tinha tempo para a filhinha. Estava sempre ocupada com alguma coisa que julgava ser mais importante. Um bom caso de espíritos que tem um bocado de acertos para fazer. Acha mesmo, tia? Angelina balançou a cabeça com convicção. Geralmente, antes de reencarnar, escolhemos nossos pais. Eu disse geralmente porque nem todos temos plena consciência do que desejamos ao estabelecer uma nova vinda ao mundo. O caso de Bernardo e Estelinha se assemelha a histórias em que desafetos renascem como mãe e filha para que o amor filial transforme os sentimentos ruins que uma nutre pela outra em bons. Eu também acredito nisso, uma voz doce e feminina se fez ouvir.
Angelina sorriu e abraçou a moça com efusividade. Disse: Como está? Bem, dona Angelina. Que cara é essa? Ela baixou os olhos e Alfredo disse com rancor. Foi desrespeitada ao sair de um magazine. Como? Angelina estava estupefata. Porque sou assim, fez Dirce com um gesto, apontados para si mesma. Tia, pararam Dirce na saída da loja porque ela é negra. Isso é um absurdo. Pois é, dona Angelina. É um absurdo, mas sabemos que há um preconceito velado em nossa sociedade. Afirmo que os brasileiros, de modo geral, são amáveis uns com os outros. Eu sinto na pele a discriminação. Já disse para ela, tia. Dirce tem um bom emprego como enfermeira, trabalha com uma médica brilhante, não pode ser tratada dessa forma hostil. Nem que eu fosse lavadeira. Não importa a profissão, importa que eu seja tratado e respeitada, esclareceu Dirce. Precisamos ir até esse magazine. Angelina ainda estava chocada. Foi uma granfina, delatou Alfredo. Uma infeliz que não aceita que Dirce frequente o mesmo lugar que ela. Já não chegam os olhares reprovadores que nos endereçam quando estamos juntos. A sociedade é preconceituosa e intolerante. Sei disso, concordou Angelina. Vocês são corajosos e saibam que estarei sempre ao lado de vocês. Jamais permitirei que falem mal ou destratem Dirce. Obrigada, dona Angelina. Apenas não gostaria de ser maltratada ou ofendida por ser negra. Sou uma pessoa como outra qualquer. A cor da pele não pode ser um diferencial, não pode servir como termômetro para tratarmos alguém deste ou daquele modo. Um dos motivos que nos trazem de volta ao mundo é para que possamos aprender a lidar com as diferenças, a respeitar a nós e aos outros, olharmos para o próximo como um igual. Penso da mesma forma, tia. Eu amo a Dirce por ela ser a Dirce. Obrigada, querido, ela respondeu com docilidade. Querem saber? Angelina perguntou. O que importa é o amor que sentimos uns pelos outros. Porque o amor anula o preconceito, a raiva, o ódio. O amor é capaz de curar o espírito mais empedernido que existir. Alfredo e Dirce se emocionaram. Os três se abraçaram e uma luz diáfana se fez ao redor. Amigos espirituais ali estavam para ajudá-los a enfrentar a serva daninha chamada preconceito que, se não for podada logo que germina, poderá impregnar o espírito de crenças e atitudes que atrapalham seu desenvolvimento, espalhando discórdia e julgamento por onde passar. Capítulo 14. Dali a algumas semanas, a correria se instalara e fazia parte da rotina na casa de Stellinha. Os preparativos para o casamento de Antonieta corriam a toda a brida. Ela e Bernarda mal paravam em casa, acertando cada detalhe do enlace. A campainha tocou. Raimundo atendeu e Teresa irritou-se. Não gostava dele. Jamais contrataria um empregado negro. Contudo, segundo ela mesma, era mão de obra barata. Ao menos essa gente de cor serve para alguma coisa, pensou. Não disse nada. Abaixou a cabeça e, sem dizer palavra, passou por Raimundo feito um tufão e caminhou até o pátio ajardinado nos fundos da casa. Bernarda esperava para um café. Após os cumprimentos, Bernarda perguntou. Que cara é essa? Esse seu empregadinho de cor, o Severino. Raimundo. Ele fez alguma coisa? Não. Ele não precisa fazer nada para me aborrecer. Sua presença e sua cor me irritam. Ele faz tudo o que eu mando. Não reclama. Gosto de empregado que não abre o bico. Ele tem um jeito. Bom, não vim aqui para falarmos sobre essa gente. Colocou na lista de casamento os nomes das famílias que lhe indiquei? Coloquei. Antonieta ficou encantada e pediu que lhe agradecesse.
Sinto que será o casamento do ano. Minhas amigas estão tão empolgadas com esse casamento que mal falam da televisão. Bernarda meneou a cabeça para os lados. Isso foi uma bobagem. Fazer estardalhaço por causa de uma caixa que reproduz imagem e som? Cheia de chuviscos. Viu o tamanho e peso do aparelho. Essa moda logo passa. Se passa ou não, observou Teresa, fiz meu marido importar um aparelho. Jura? É novidade. Novidade, cara. Só os ricos podem adquirir um aparelho. Lá nos Estados Unidos, quase metade dos lares tem um televisor. Na sala de estar. Que horror, Teresa. A sala serve para recebermos pessoas, conversar, promover saraus. Não é local apropriado para tentar ver o que se passa dentro de uma caixinha de vidro, ainda por cima em preto e branco. Os tempos estão mudando. Você é a única amiga de sociedade que não tem um aparelho, sabia? Aquilo foi demais para Bernarda. Era a única que não tinha um televisor. Era um disparate. Engoliu o orgulho e pediu. Quero falar com seu marido. Decidi que vou importar um aparelho. O melhor e mais caro. Isso mesmo. Pode deixar que vou conversar com Samir. Agora, mudando de assunto, quando vamos juntar de vez sua caçula e o Décio? O encontro deles não deu muito certo. Você bem conhece Maria Estela. Ela não é tão sociável. Uma pena, replicou Teresa de propósito. Ela abriu a cigarreira, dela tirou um cigarro e o acendeu. Após soltar a fumaça pela boca, comentou. A filha da Esther está de olho nele. É o que dizem lá no clube. Não acredito. Décio não tem boa reputação entre as boas famílias. Já lhe disse que isso é inveja de moça que por ele foi rejeitada. Quer dizer, das mães que queriam a filha casada com um tipão, elegante, que fala francês e inglês fluentemente, que é herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Os olhos de Bernarda giraram nas órbitas. Como vou fazer com que Maria Estela o aceite para nova conversa? Você é a mãe dela. Tem de fazer com que ela obedeça. Tem razão. De mais a mais, Felisberto está sempre viajando. Antonieta não para em casa, preocupada com os detalhes para não fazer o feio à sociedade. Não entendi seu raciocínio. Ora, convide Décio para um jantar. Aproveite que Felisberto está sempre viajando e Antonieta só tem olhos para o casamento. Você manda preparar um belo jantar, utiliza as porcelanas inglesas, decora a mesa com gosto e os deixa a sós. Meu motorista vem apanhar você. Poderemos jantar em casa aí, no fim da noite, ele é atrás de volta para casa. Aposto que um jantar requintado e intimista despertará o desejo de Estelinha por Décio. Maria Estela, por favor, Teresa. Não gosto que a chamem de Estelinha. Sua infantil. Teresa nada disse. Mirou Bernarda e em sua mente o passado se fez presente. Conhecia Bernarda desde os tempos em que estudavam no tradicional Desoiçô, colégio voltadas para a educação de meninas pertencentes à elite. Teresa era apaixonada por Eurico e tinha certeza de que um dia se casaria com ele. Bernarda chegou na frente e tomou dela. Esse dissabor ainda estava entalado na garganta, não engolia o fato de ter sido preterida. Acreditava já ter se vingado de Bernarda, contudo, desejava ver a amiga, amiga, passando todo tipo de vergonha que pudesse suportar. Encontrara em Estelinha a pessoa que envergonharia a família. Teresa queria ver Bernarda socialmente destruída, e agora havia um jeito de conseguir seu intento. Assim que pensou, ela disse. Eu aposto que, se você mandar servir um excelente jantar, Décio virá. Eu posso ligar para a Yolanda e contar que você acha o filho dela um tesouro. E Yolanda, embora seja uma mulher fria, ficará feliz.
Isso é. Não sou de ter intimidades com a Yolanda. Se você disser que estou sempre elogiando o filho dela, tenho certeza de que valerá muito a pena. Claro que sim. Confie em mim. Bernarda confiou. Confiava em Teresa sem pestanejar. Queria sempre agradá-la e, perdida em suas ilusões, não percebia que a outra queria apenas destruir sua vida, mais nada. Desde a partida de Angelina, Estelinha conseguiu dormir melhor algumas noites. Nas noites em que lia o Evangelho, dormia relativamente bem. Quando esquecia de ler, voltava a sonhar. Não mantinha uma constância nos hábitos da leitura. Tanto que, passados 15 dias, o livro jazia inerte sobre a mesinha de cabeceira. Estelinha esquecera-se dele e do livro dos espíritos. Ela estava se espreguiçando, depois de uma noite mal dormida, quando Bernarda entrou no quarto, já falando. Hoje à noite você vai jantar com o Décio. Não vou. Ele foi deselegante e grosseiro. Não gosto dele. Você não tem de gostar ou deixar de gostar. Enquanto morar sob este teto, terá de fazer o que eu mandar. Entendeu? Estelinha fez sim com a cabeça. Não tenho roupas para sair. Não será necessário. Vou escolher um vestidinho menos feio. Abriu o armário enquanto falava e apanhou um. Esse aqui veste bem. Ele lhe cai bem. Não gosto, é florido. E de algodão. Não gosto de estampas. Mas vai usar esse. Jogou-o sobre a cama. O motorista vai me levar? Não. O jantar será aqui em casa. A senhora estará presente, claro. Claro que não. Preciso deixá-los à vontade. Ele não é de confiança, mamãe. O que ele poderá fazer? Beijá-la? Francamente, Maria Estela, o que é que há num simples beijo inocente? Beijo inocente. Ele me forçou. Bernarda cortou. Nem comece. Odeio quando se passa por vítima. Estelinha suspirou, impotente. Ele fuma. A boca dele cheira a cigarro, parece um cinzeiro. Sem fricotes. Ele virá às 8 em ponto. Estelinha ia protestar, mas sentiu-se vencida. Bernarda saiu do quarto e logo ela apanhou um de seus álbuns e começou a preencher com figurinhas. Esqueceu-se de tudo. Foi só no meio da tarde que Bernarda abriu a porta do quarto acompanhada de uma cabeleireira. Faça um penteado decente, mandou. A mulher concordou e Estelinha quis protestar. Eu gosto do meu cabelo assim, liso.